Se você está pensando em investir numa mesa analógica, você provavelmente tem que entender um pouquinho de roteamento. No vídeo de hoje eu vou mostrar os recursos dessa mesa e vou dar uma pequena introdução sobre roteamento e fluxo de sinal para você entender um pouquinho mais o que essa mesa pode fazer. Eu já falei sobre quase todas as interfaces de áudio do mercado e pouco eu falei sobre mixers analógico, mas sabia você que eu comecei a minha carreira com mixagem ao vivo em mixers analógicos? Os mixers analógicos ou mesas de som são muito úteis para você fazer shows, ensaios, pequenas apresentações, para você ter um control room. Você também pode usar as mesas analógicas como pré-amplificadores para expandir as suas placas de som que tem poucos prés. Isso mesmo, essa mesa tem 8 entradas e 8 saídas e eu vou mostrar para vocês o que eu acho dessa mesa custo-benefício da Phoenix Pro, a PTL 800. Já fazem provavelmente 20 anos que eu não trabalho oficialmente como técnico de som para som ao vivo e monitoração, mas de vez em quando sempre tem uma banda, um artista que me chama para fazer alguma coisa e se eu estiver ali fazendo nada, às vezes eu faço isso também. Começando pelo I/O, que seria as entradas e saídas. Ela tem 6 canais com pré-amplificadores de microfone, que podem ser usados microfones condensadores como esse aqui, ou microfones dinâmicos. Se você optar por usar a entrada de linha, ela também pode se transformar numa entrada instrumento, clicando aqui no Hi-Z. Muito conveniente que todos os canais já tem Phantom Power individual e você tem o switch de Hi-Z por canal. Agora, você tem também um 7.8 aqui, que é um canal estéreo, que vai te dar mais um pré-amplificador para você controlar um sinal estéreo. Então, na verdade são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo bem? Só que aqui você tem a limitação de colocar um sinal de linha e os dois vão ser pré-amplificados e processados da mesma forma. Você não tem como separar isso. Todos os canais têm um filtro, esse aqui eu já estou usando o filtro de grave, porque eu estou aqui perto do microfone e tem a chance de dar uns P's e B's, umas explodidas, apesar de estar com pop filter. O filtro tá ligado, eu tenho um equalizador, vou mostrar aqui para você como é que soa. Vou ligar o equalizador, já estava ali equalizado e veja que traz aí as frequências grave, médio e agudo de forma bem suave, no sentido de não trazer ruído, apesar de bem forte a equalização aqui. Se eu puxar tudo aqui vai vir bastante, tá? Então ele não introduz tanto ruído e ao mesmo tempo ele traz o som na cara. Mais uma vez, sem equalização e com a equalização. Tudo bem? O próximo recurso que eu tenho aqui são os auxiliares. Lembra que eu falei que a gente tem 8 entradas? A gente tem 8 saídas, começando aqui pelo LR, um sub-out, que eu posso ligar um subwoofer aqui. Eu tenho um auxiliar Send, outro auxiliar Send, que são esses dois caras aqui, um retorno de chão ou monitor in-ear. Aqui eu poderia ligar outro e ter mixagens individuais. Então, por exemplo, eu tenho a mixagem que está aqui, que eu fiz para o público, tá? E eu quero uma mixagem diferente para o monitor 1. Digamos que eu tenho aí metade da banda no monitor 1. Eu posso vir aqui fazer assim, ó, eu quero esse volume aqui para o público, mas eu quero bem pouquinho para o monitor 1. Já que eu quero bastante, mas eu quero também bastante no canal 2, tá? Digamos que o canal 2 é o violão, o primeiro é a voz. Canal 3 aqui eu tenho um baixo, eu quero isso aqui para o público e esse cara aqui, esse monitor aqui que é tanto assim. Então você pode fazer essa mixagem individual, o auxiliar 1 e eu também tenho o auxiliar 2, tá? Mas para isso funcionar, eu teria que clicar aqui nesse botãozinho pré para que ele ficasse individual, tá? Do fader. Quando você usa o pré-fader, tudo que você faz aqui é independente do fader. Mesmo que eu abaixe o volume do fader, esse cara aqui ainda está sendo enviado, tá? Você vai usar sem ser o pré-fader, ou seja, o pós-fader, quando você quer mandar isso aqui para um efeito para depois voltar e ter um canal de efeito, por exemplo, aqui no 7.8 LR, um efeito estéreo, um reverb, um delay, mas essa mesa já tem efeito, então a gente provavelmente não precisa gastar esses canais de saída e de entrada com isso, tudo bem? Voltando aqui ao número de saídas, que são 8. 1, 2 aqui, 3 que seria o sub, então todos os instrumentos que eu quisesse mandar para um subwoofer, por exemplo, o baixo, a voz eu não preciso mandar para o subwoofer, mas o baixo eu quero mandar para o subwoofer. Então digamos que esse cara aqui é o baixo, tá? Eu mandei aqui um pouco pro retorno do músico, um pouco pro outro retorno do músico. Ele tá indo pro main, porque eu apertei o botão main, ou seja, ele tá indo para o PA, mas digamos que eu tô com o subwoofer conectado aqui. Se eu apertar sub, esse cara aqui tá indo para cá também, e aí tô mandando para uma caixa específica que foi feita para reproduzir subgraves. Obviamente, eu não quero mandar a voz pro subwoofer, porque senão você vai ficar indo só o fu. E o interessante é que esse subwoofer já vem com filtro. Aqui eu posso falar se é abaixo de 50, no máximo abaixo de 450 Hz. Tudo bem? Um recurso bem legal para uma mesa nesse preço. Seguindo aqui, o próximo nome que eu tenho é de efeito. Então esse efeito aqui é digital processado pela própria mesa. O auxiliar que eu tenho aqui é pós-fader, obviamente, mas ele já está sendo roteado internamente para o DSP da mesa. Então se eu clicar aqui no In e subir o efeito aqui,
você só vai ouvir se eu apertar aqui no main. Isso porque você está ouvindo exatamente o LR. Eu também estou ouvindo o LR junto com você para a gente escutar exatamente a mesma coisa, mas o correto seria usar a saída de fone 1 ou 2, e aí eu poderia controlar por aqui, tudo bem? Então eu tenho vários efeitos aqui, eu posso olhar aqui, se eu quiser o efeito reverb de Hall, eu clico aqui, rotaciono até o 1, clico, e aí se eu segurar, ele vai mostrar para mim, provavelmente, o tail, né, ou reverb time. Segurei aqui, é isso mesmo. Se eu quisesse mudar de efeito, eu poderia girar aqui e escolher, por exemplo, um combinado, reverb mais delay, que é o 15. Segurando aqui, eu provavelmente escolho quanto eu quero de reverb. Beleza. Uma coisa muito interessante que eu tenho aqui é o Tap to Tempo. 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu posso pilotar a mesa durante uma música e sincronizar com o tempo da música. Muito interessante, tá? Então eu vou tirar o efeito porque eu não preciso do efeito na minha voz agora, tudo bem? Se você não apertar o FX In, o que acontece? Isso aqui vai virar um auxiliar que vai mandar aqui pro FX Send. Então a gente tem mais uma saída que a gente pode utilizar. Por enquanto a gente já falou sobre o LR, a gente falou sobre o Sub, que são 3, a gente falou sobre o auxiliar, 4, 5, 6 com o FX Send. Mas ainda tem mais saída. Aguenta aí. Bom, a próxima coisa que a gente vem aqui, obviamente, é o mute. Se eu mutar aqui, eu vou cortar minha voz, beleza? Então eu tenho o panorama aqui normal, tá? Se eu jogar pro lado esquerdo, ele tá indo pro principal da esquerda. É isso que a gente chama de roteamento, para onde você tá mandando, né? Para onde o sinal tá indo, como eu falei para vocês, provavelmente o sinal começa por aqui, vem pro pré, depois a gente tem o filtro, depois não necessariamente a gente tem na sequência que a gente tá vendo, mas na grande maioria das vezes a gente tem o equalizador, depois a gente tem as mandadas, e aí a gente tem essa parte aqui de endereçamento. Então, se eu mandar pro main, eu vou escutar aqui. Se eu jogar para a esquerda, eu vou escutar na esquerda. Se eu jogar para a direita, eu vou escutar na direita. Mas eu tenho outras opções. Uma delas é o sub, que eu já falei para vocês. E isso não para de enviar pro LR, tudo bem? Então aqui eu posso enviar para vários lugares diferentes. E aí eu tenho aqui o PFL. PFL é muito interessante para você fazer a estrutura de ganho, tá? E para você escutar aquele canal no seu fone durante o show, durante a mixagem. Então, quando você clica no PFL, aqui a mesa vai entrar em modo PFL. Isso quer dizer que o meter está mostrando só o que está acontecendo no canal que você selecionou o PFL. Então, muito útil para você ajustar a estrutura de ganho, beleza? Então, a gente tem o bus. O bus a gente pode chamar de subgrupo. O subgrupo é um canal master aqui, ou um roteamento extra que você tem, que você pode mandar a alguns canais. Então, digamos que eu tenho uma bateria aqui, tá? Eu vou mandar a minha bateria pro main, tá? Tô mandando aqui pro main, em vez de mandar pro bus, beleza. Se eu quiser baixar minha bateria como toda, eu tenho que vir aqui e abaixar assim, ó, tudo junto, tal. Se eu quisesse usar ela através do bus, eu tiraria do main e mandaria ela pro bus. E aí, agora eu tenho um master da bateria. E esse master eu tô mandando pro main, tá? Então, digamos que eu quisesse cortar todo mundo, é só parar de mandar pro main. Mas eu tenho uma outra alternativa. Lembra que eu falei pra você que a gente tinha 6 saídas? Pois é, a gente tem mais 2, que seria o bus LR. Então, se eu conectar aqui, tudo que tiver aqui, independente de eu estar mandando pro main ou não, tá indo pro bus LR. Muito interessante se você quiser fazer uma gravação de alguns canais também. Em vez de gravar tudo, o que você mandar pro bus vai sair por aqui e você pode gravar numa interface de áudio ou no gravador externo. Falando em gravação, ela tem saída USB para você gravar o LR de tudo que está acontecendo. Não é uma saída USB que você vai poder usar para gravar numa DAW como um profissional, porque ela tem diversas limitações e nem tem driver específico para Windows. Se você quiser, você pode conectar num iPad, por exemplo, num celular via USB e gravar aquele show, ou num PC se você estiver usando o driver ASIO for All, tudo bem? Mas você não tem como desligar a monitoração direta para você poder usar plugins, então não é o ideal para você que quer usar ela como interface de áudio, mas não quer dizer que ela não sirva para o seu estúdio, porque todas essas saídas que eu mostrei aqui para vocês, elas têm um rótulo de main, um rótulo de sub, um rótulo de auxiliar, um rótulo de bus, mas você faz o que você quiser com ela. Ela é um endereçamento de saída, então eu posso, por exemplo, endereçar cada um dos canais de entrada para um canal de saída diferente e ter isso como pré-amplificadores analógicos para eu gravar, por exemplo,
numa interface de áudio que não tem muitos pré-amplificadores, mas tem várias entradas, tá? Então, ela pode sim ser usada como um control room do seu estúdio e como pré-amplificadores adicionais de uma forma custo-benefício, servindo também como uma ferramenta que você pode usar para ensaiar ou para fazer pequenos shows. Tudo bem? Mas se você quiser entender mais sobre isso, eu tô pensando em lançar um curso de mesas de som. Então, se você quiser fazer esse curso, deixa aqui no comentário, que aí assim que eu tiver o curso disponível, eu vou responder um comentário para você e também vou deixar aqui um formulário para você deixar o seu e-mail e assim que tiver o curso pronto, eu mando para você dar uma olhada e ver se te interessa, tudo bem? Uma coisa interessante é que essa mesa também tem Bluetooth. Se eu clicar aqui, ó, ele fez barulhinho e provavelmente quando eu clicar aqui em pair já vai aparecer, de cara, apareceu aqui, cliquei, fez outro barulhinho e já sincronizou. Se eu tocar alguma coisa aqui, tô tocando a minha música aqui do YouTube, se eu clicar uma vez, olha que legal, ele pausa, então ele tá mandando informação pro celular para parar, então eu posso ter alguma coisa pronta ali e só clicar aqui para soltar. E isso aqui vai entrar nesse cara aqui, tá? Bluetooth to main, o quanto que eu quero do som de Bluetooth no meu main mix, tudo bem? Eu posso mutar o main mix e também tem os masters do auxiliar. Se você conectar essa mesa no USB, você tem a possibilidade de ligar o loopback para vir para o main o som da DAW e você tem também como escolher o volume que está vindo do USB out do seu computador, do YouTube, de qualquer coisa. Tirando isso, uma outra coisa interessante é que eu tenho foot switch para controlar os efeitos e eu tenho também 2 saídas de fone, o que não é uma coisa muito comum em mesas de som nesse preço. Tudo bem? Essa mesa tá saindo mais ou menos R$1.500, R$1.600 no Brasil. Eu vou deixar o link para você aqui. Eu também vou ver se eu consigo um cupom com a Fenix Pro e vou deixar aqui para você. Vou deixar várias lojas para você escolher qual que é a melhor para você. Eu testei ligando a pedaleira, a guitarra direto e veja que eu tô usando um microfone condensador aqui, que é um microfone que é bem sensível. Antes de terminar esse vídeo, eu quero mostrar o som para você com 2 microfones dinâmicos diferentes para você ver como é que soa na PTL 800 da Fenix Pro. Alô, som 1, 2, 3. Veja que ele é um microfone que capta muito menos o som da sala e é um microfone, cara, que é pouco sensível. Esse aqui é um microfone de podcast, muito parecido com o Shure SM7B. Veja que ele consegue pré-amplificar tranquilamente sem introduzir ruído, então o pré tá bem de boa. Eu vou trazer um pouco aqui de médio, equalizar. Alô, som 1, 2, 3, trazer um pouco de grave. Então esse aqui é o som do PodMic, um microfone de podcast. Vamos testar agora o Shure SV100, um microfone dinâmico normal. Alô, som 1, 2, 3, esse é o som do S100 da Shure. E se eu quiser ligar o equalizador, alô, som 1, 2, 3, soa bem, o amplificador é decente, o equalizador é decente, os efeitos são decentes, pelo preço eu acho que é um ótimo custo-benefício. É isso aí, muito obrigado Fenix Pro por ter enviado equipamento, mas como sempre você sabe que eu falo o que eu acho. Tem alguma coisa que eu acho que poderia ser melhor nessa mesa? Eu acho que se a gente tivesse um controle melhor da saída USB, daria pra gente usar ela no estúdio, mesmo se ela não tivesse 8 canais de entrada e saída, como uma mesa digital ou um mixer digital de estúdio mais pro. Mas infelizmente fica aí a dica para Fenix Pro, colocar um driver ASIO e também fazer recursos mais profissionais para que a gente consiga desligar a monitoração, para que esse loopback não regrave na gravação. Se você quer usar ela como sua interface, não rola. Beleza? É isso aí. Espero que você tenha curtido esse vídeo. E se você quiser aprender produção musical, deixar o link dos meus cursos aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida sobre o curso, entra lá, manda o WhatsApp pra gente, manda e-mail, que eu farei o possível para te responder o quanto antes. Beleza? Grande abraço, como sempre, te vejo no próximo vídeo.